Receberemos, Jorei.
Término do jurei. Leitura do ensinamento de Meixo Sama. A derrota dos espíritos malignos. É do conhecimento de todos que Jesus Cristo foi tentado por Satanás e que Buda Sakyamuni foi atormentado por Devadatta. Nossa religião também vem sendo espreitada persistentemente por sataneses e devadatas. O interessante é que, com a aproximação do momento crucial, os espíritos malignos estão cada vez mais desesperados e, ultimamente, têm agido com força total. Creio que é possível perceber isso por meio das matérias publicadas em nosso jornal. Observando a situação, podemos deduzir que está iminente o destino dos espíritos malignos, o que significa que estamos às vésperas do fim do mundo profetizado por Jesus Cristo. Falando em espíritos malignos, na verdade existem vários tipos, sendo que seus chefes governam o mundo dos perversos. Quanto mais nuvens espirituais o ser humano tiver em seu espírito, mais livremente será manipulado por eles, por intermédio dos elos espirituais do mal, e, sem ter consciência disso, tomará atitudes que atrapalham a atuação de Deus. Uma vez que os espíritos malignos vêm agindo ao seu bel prazer há milhares de anos e não têm conhecimento da mudança no mundo espiritual, continuam praticando suas maldades normalmente. Entretanto, por eles não terem consciência que essa mudança está muito próxima, é compreensível que tenham entrado em desespero. Isso porque o que os espíritos malignos mais temem é a luz. E, à medida que o mundo espiritual vai se tornando dia, aquela vai se intensificando. Isso significa que está chegando a época de pavor para os espíritos malignos, pois diante da luz, eles se encolhem e perdem a força de ação. É por isso que esses espíritos não conseguem atuar se a luz não estiver apagada nas sessões de pesquisas parapsicológicas. Somente espíritos que alcançaram a posição de divindade conseguem atuar dentro da luz. Nesse sentido, os espíritos malignos que criam obstáculos para a nossa religião, por temerem a luz que emana da força de Deus, recorrem a todos os meios para obstruí-la. Isso mostra o quanto eles estão desesperados. Já que a luz do dia é produzida pelos raios do sol, por mais que tais espíritos lutem desesperadamente para obstruí-la, seus esforços serão em vão. Aqui existe uma questão de suma importância, à qual todos devem ficar alerta. Aqueles que se aliarem aos espíritos malignos estarão fadados a extinguir-se para sempre, quando houver o juízo final. E nesse momento, por mais que se arrependam, de nada adiantará, pois com toda certeza seu fim será a extinção. É por isso que recomendamos insistentemente que todos devem, enquanto é tempo, reconhecer seus erros, arrepender-se e corrigir-se. E, envoltos pelo grande amor de Deus, devem livrar-se do mal, aliar-se às pessoas do bem, tornar-se felizes e assim alcançar a vida eterna. 20 de novembro de 1949. Ensinamento de Meixo Sama, extraído do livro Alicerce do Paraíso, volume 2, página 102.
experiência de fé, experiência de fé da vice-responsável do Joré Center da Beira, missionária Florentina Tiane Baimbai Amarassi. Bom dia, irmãos. Chamo-me Florentina Tiane Baimbai Amarassi, sou membro da igreja há 7 anos, dedico no Joré Center da Beira como responsável. Conheci a Igreja Messiânica Mundial de Moçambique por intermédio do irmão Dércio Antônio, membro da igreja e responsável do Joré Center de Tete. Os motivos que me levaram a conhecer a igreja foram de maus espíritos, conflitos familiares, problemas financeiros e doença. Hoje, eu gostaria de relatar a profunda transformação ocorrida em minha vida após conhecer os ensinamentos de Meixo Sama e o Joré. Durante praticamente toda a minha vida, convivi com os 3 males que assolam a humanidade: a doença, a pobreza e o conflito. Sofria também de maus sonhos, e a maioria dos quais era com o marido da noite. Isto provocava em mim muita revolta por muito tempo. Procurei ajuda em curandeiros, frequentei várias igrejas para solucionar este problema, mas foi tudo em vão. Até que certo dia fui encaminhada pelo missionário Dércio e a irmã Ivânia, na altura frequentadora, e me conduziram à unidade religiosa da Beira, onde fui bem recebida pelos irmãos Pedro, Adelina e Eva, na altura únicos membros ativos. Após escutar-me atentamente, fui orientada sobre as práticas básicas da fé e mesmo neste dia recebi muito juré. Chegando a casa, o primeiro milagre aconteceu. Dormi muito bem, não tive insônia, o que não acontecia há muito tempo. Como os membros trabalhavam e estudavam à noite, as dedicações eram realizadas só aos sábados. Por isso, o irmão Pedro passou a ministrar-me juré todos os dias, das 12 às 14, na casa da irmã Eva, onde funcionava o núcleo do juré. Comecei a purificar de dores fortes de cabeça e hemorragia tão intensa que cheguei a recusar a recepção do juré, pois, no meu entender, era um absurdo o que me estava a acontecer. Em conversa com a irmã responsável, explicou-me sobre as purificações e a gratidão. E mesmo sem entender, comecei a agradecer por tudo o que passava na minha vida. Tive inúmeras mudanças, por essas graças, fiz o meu donativo de gratidão e decidi tornar-me membro para servir a obra divina. A experiência de fé que passo a compartilhar com os irmãos está relacionada com a importância da obediência às orientações e o empenho sincero nas dedicações. Quando entrei na fé messiânica, para além das dores, dos vários problemas que enfrentava, também tinha problemas com relação ao casamento. O que fez com que eu dedicasse centrada neste objetivo e me apeguei ao problema. Isso até que viajei a Tete para a cerimônia da outorga e fui orientada sobre a importância de fazer reflexão profunda. Chegando a Tete, o vice-presidente, o ministro Roberto Cândido, já estava lá, emocionada, e a emoção era tanta, e como já iniciada as conversas com os candidatos à outorga e outros fiéis, entrei na fila, chegado a minha vez, comecei a falar toda cheia de razão. Primeiro falei do meu familiar que foi ao curandeiro e fez compromisso para se dar bem na vida
E por isso que eu e mais familiares não prosperávamos. Eu não conseguia casar e por causa disso não falava com ele. Ainda durante a reflexão profunda, falei sobre o fato de estar a dedicar bastante, de verificar muitas mudanças na minha vida, mas nada de conseguir casamento, nem mesmo um namorado. Quando aparecesse alguém, era casado. O ministro começou por dizer: estás errada. Todo o sofrimento que está a passar, a culpada é você, mas ninguém. Nada de que alguém fez isso, fez aquilo, para a sua vida andar mal. Esse familiar não cuidou de você? Eu, com lágrimas nos olhos, respondi que sim, e ele continuou, dizendo: agora sim, cabe agradecer por ele ter cuidado de você. Não te cabe a ti julgar a ninguém. Tens que procurar o seu familiar e pedir perdão. Quanto ao casamento, para de dedicar para casar. Assuma o compromisso de dedicar para resgatar as máculas da sua linhagem familiar e dedicar com gratidão. Na hora certa, Meixo Sama vai enviar alguém. Não precisa se preocupar com isso. Entrega tudo nas mãos de Deus e Meixo Sama. Nesse dia, chorei bastante, mas na verdade eu precisava de ouvir aquelas palavras, pois ficaram gravadas no fundo do meu coração. Na realidade, eu dedicava apenas com o objetivo de solucionar os meus problemas. Saí daquela sala como se dentro de mim se tivesse acendido uma lamparina numa grande escuridão. Passei a dedicar, entregando a minha vida e os meus medos nas mãos de Deus e Meixo Sama. Assumi o compromisso de cumprir a minha missão na obra divina. A partir daí, começaram a ocorrer grandes mudanças. Deixei de ser ansiosa, pois aprendi a esperar serenamente pelo que está reservado para mim, sabendo que Deus está no comando de tudo. Com essa postura, entre várias graças recebidas, Supremo Deus e Meixo Sama enviaram um homem maravilhoso com o qual me casei no dia 24 de novembro de 2017. E com ele sou muito feliz. Também ocorreu um milagre durante os preparativos do meu casamento, pois quando começamos a falar a respeito, não tínhamos nada. Simplesmente decidimos casar. Quando informei a minha filha, ela ofereceu-me o vestido de noiva. Agradeci, ao mesmo tempo disse a mim mesmo: já que tenho vestido de noiva, acho que vou casar. Comecei então a pensar no salão, que era uma incógnita para mim. Assim decidi visitar uma amiga, uma ex-colega de trabalho. Ela e seu marido são empresários e são do ramo de salões de festa. Mesmo sem saber dos preços, fui ter com ela. Após mostrarmos os salões, e escolhi o salão. E ela disse-me que eu deveria escolher o salão que eu quisesse e pagaria 50% do valor. Fiquei muito admirada e agradecida com esta graça. As graças não pararam por aqui. Quando comuniquei à minha direção sobre o casamento, recebi o cheque que cobriu todas as bebidas, alguns vinhos. Os meus familiares também contribuíram para a compra de bebidas. Fomos reunindo tudo, até o buffet tive desconto. Um grande desconto, e ainda podia pagar em parcelas. No dia antes do casamento, fomos pagar uma parte do valor do salão. Minha amiga que estava a viajar, e acabei falando com o empregado. Saí com o empregado, no que antes de chegar a casa, recebo uma chamada do dono. Fiquei preocupada, achando que ele não estivesse satisfeito com o valor entregue. Mas mesmo assim, atendi o telefone
E ele disse: Florentina, por que é que vieste pagar? Não precisas pagar. Não precisas pagar. Sabes que eu sou empresário e preciso de dinheiro. Mas agora quem precisa mais é você. O salão me saiu ao custo zero. Graças a Deus, ao Messias Meixo Sama, a maioria parte das despesas foram presentes. Agradeço ao Supremo Deus, a Messias Meixo Sama, por estas graças e finalmente estou conseguindo dedicar sem ansiedade e estou a me preparar para peregrinar para o solo sagrado de Guarapiranga, Brasil. Com o coração repleto de gratidão, renovo o meu compromisso de ser utilizado como instrumento da grandiosa obra divina da salvação da humanidade. Aos ministros, missionários, membros e frequentadores, a todos que têm sido o meu suporte ao longo deste percurso, o meu muito obrigado a todos. Palavras do vice-presidente da Igreja Messiânica Mundial de Moçambique, ministro Roberto Lúcio Clemente Cândido. Bom dia a todos! Está todo mundo bem? Só estamos a aquecer, né? Porque isso aqui para o culto dos antepassados vai pegar fogo. O pessoal está com saudade ou não está com saudade? Vai aquecer bem, viu? Preparem-se. Gostaram da experiência de fé da nossa irmã Florentina, Tiane Bambai Amarassi? Gostaria de pedir uma calorosa salva de palmas, por favor. É profunda, não é? Meixo Sama merece ou não merece uma calorosa salva de palmas? Não, mais uma calorosa salva de palmas. É muita mudança, é muita emoção. É a obra divina, né? Do Messias Meixo Sama. A primeira coisa que ela recebeu de volta foi a saúde, né? Tinha insônia, recebeu a bênção, começou a dormir, né? Não foi isso? Só quem já passou por isso sabe bem o que é isso, né? Não é verdade? Você fica ali com aquele olho desse tamanho, né? Maior que o meu, né? E não dorme, não dorme. Primeira graça que recebeu foi a saúde de volta. E aí ela tomou a decisão mais importante na vida do ser humano, que é a decisão de servir na obra divina, a decisão de ser útil a Deus. Não é fácil tomar essa decisão, Não é fácil. Ela tomou a decisão. Ela tomou a decisão correta, sim ou não? Tanto é que a vida mudou ou não mudou? As graças e bênçãos começaram a se fazer presentes. Ela sendo útil a Deus. Tudo começou a mudar. Arranjou namorado, que tornou marido, foi casar, não tinha nada. Não é verdade? Só na vida dela que pode acontecer isso? Não, na vida de qualquer pessoa que assuma um compromisso
e se dedique com sinceridade e vá eliminando as máculas espirituais que existem na vida da própria pessoa e na raiz familiar. À medida que vai purificando, eliminando as máculas, vai elevando o nível espiritual e aí vão surgindo as graças e bênçãos. Tudo vai se transformando. O Meixo Sama escreveu um ensinamento. O título é Confie em Deus. Olha o que o Meixo Sama fala, bem curto. Ele fala assim: quando oramos sinceramente, com toda a nossa alma e do fundo do nosso coração, entregando nossas vidas a Deus e fazendo o melhor para servi-lo e ao nosso próximo, irradiamos qualidades que levam outras pessoas ao caminho da luz. Confie em Deus. Um detalhe muito importante que é a base de tudo, está na experiência de fé dela. Ela se empenhou na prática do Jorei e na leitura e prática dos ensinamentos de Meixo Sama. Prática do Jorei, leitura e prática dos ensinamentos de Meixo Sama. Esta é a obra divina. É o Jorei, quando entra a leitura e a prática dos ensinamentos, entra a agricultura natural, entra o belo, entra o donativo de gratidão, entra tudo para você acumular méritos e somar virtudes, para queimar as suas máculas, resgatar as máculas espirituais e se elevar espiritualmente, para a sua vida poder mudar. Eu achei muito profundo e serve muito bem para a nossa preparação para o culto anual às almas dos nossos antepassados. Ela achava que a vida dela não andava porque faziam magia, macumba, feitiçaria, né? Na vida dela. Não era assim? Não foi assim a experiência de fé? E nós também achamos que a nossa vida não anda porque estão fazendo macumba para a gente? Feitiçaria? E mais um monte de coisas? Se ficar com esse sentimento, esse pensamento, esse sonem, você vira presa da força negativa. Presa de Satanás. O Meixo Sama é claro, ele escreveu: enquanto houver mácula no espírito, a purificação persistirá. As coisas acontecem são pelas máculas que nós temos. E para ultrapassar, a gente precisa dedicar, a gente precisa orar, a gente precisa agradecer com toda a sinceridade, do fundo do coração. Se fizermos isso, você vai ganhando a saúde de volta, tudo vai se harmonizando, seguindo a vontade de Deus. Seguindo a vontade de Deus. No sábado é o culto, né? Primeiro culto, dia 31. Sexta-feira é dia de preparação, para a gente dedicar na preparação. Então, gostaria de convidar a todos, aqueles que puderem, né? Para vir na sexta-feira, chegar cedo. 6 horas da manhã, a ministra Verônica já vai estar aqui com algumas pessoas da área dela. E todos aqueles que puderem vir, venham participar para dedicar na preparação, limpando a nave, varrendo a sede, recolhendo o lixo, limpando a casa de banho. Nós vamos preparar. A preparação vai ser na sexta-feira. Então vamos dedicar preparando tudo, organizando tudo. No sábado já é o culto. E, no mínimo, 30 minutos antes do horário do culto, no mínimo, todos os que estão na lista já precisam estar. Já na entrada, para ir checando o nome e entrando, checando o nome e entrando, checando o nome e entrando.
Ah, vai checar o nome, ministro? Vai, então se eu não tiver com o nome na lista, eu não vou entrar? O culto já está cheio. Não vai entrar. Vai entrar no horário que você deu o nome. Lógico, tem uns dedicantes que vai dedicar nos 3 horários. O nome dele já está nos 3 horários. Está dando para entender? Mas todo mundo irá no seu horário. Todo mundo que está com o nome na lista. Quem ainda não botou o nome na lista, corre. Corre para colocar o nome na lista. Deu para entender? Todo mundo aqui já está com o nome na lista? Ou tem alguém que ainda não pôs o nome na lista? Estou levantando a mão só para poder ver. O meu já está, tá bom? Alguém não está com o nome na lista aqui? Não precisa ficar com vergonha. Já procura aqui o Ezequias para acertar. Por favor. Todos precisam estar com o nome na lista. Então, no mínimo, 30 minutos antes. Chegar para participar do culto. Após o culto, quem assistiu o culto das 8, terminou o culto, nós vamos pedir já para cada um pegar a sua cadeira, já vai colocar lá para a gente poder fazer a limpeza toda, tudo de novo. E já vou pedir para, os dedicantes já vão estar pedindo para as pessoas já estarem saindo, né? Porque já vai ter a outra turma lá para entrar. Então precisa que todo mundo saia para a gente limpar, organizar e já receber a outra turma. Então, eu vou pedir a colaboração de todos e a paciência de todos, para que todos nós possamos fazer um excelente culto. Seja um dia de grande salvação. E essa semana, vamos cuidar do nosso sentimento. Não vamos entrar em lamúria, reclamações, julgamentos. Não vamos fazer isso. Pelo amor de Deus, mundo espiritual é mundo do sentimento. E o que nós precisamos agora é preparar o nosso sentimento de gratidão para, nesse culto, dirigir a nossa gratidão ao Supremo Deus, ao Messias Meixo Sama, junto com os nossos antepassados, e para que todos nós juntos possamos dirigir a nossa mais profunda gratidão aos nossos antepassados que estarão ali, assentados ali no altar, no santuário que será feito. Deu para entender? Por isso, é preciso preparar. Eu estou avisando, quem avisa, amigo é. Vai acontecer um monte de coisinhas pequenininhas para vocês ficarem chateados, revoltados em casa ou no trabalho. Lembre-se do ministro Roberto falar, não vou lamuriar, eu vou agradecer. Essa semana vocês não vão me pegar. Eu vou agradecer, eu vou estar com o meu coração agradecido para participar desse culto. Tá bom, gente? Então, bom dia, boa dedicação, boa missão para todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Encerra-se a oração especial de pedido a Deus de Meixo Sama para a elevação dos nossos antepassados, cujos nomes se encontram no altar da Igreja Messiânica Mundial de Moçambique, sede central. A todos presentes, nossos sinceros agradecimentos e uma boa marcha de orei.